A gente, como servo do Senhor, a gente tem que ter uma prioridade na nossa vida. Qual seria, Alexandre? Obedecer. E o Senhor está nos despertando para, de repente, dar um livramento, para você ser um canal, para você ser um libertador. Irmão, não foi o povo que te chamou para essa igreja, não. O Senhor te chamou para te usar. Nós somos um instrumento, uma peça fundamental na casa de Deus para transformar vidas. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos 1 Samuel 15. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, leva cativo todo pensamento, que o Senhor venha estar, ó Deus, nesse lugar, falando aos nossos corações, que a sua palavra, Senhor, venha me tocar, venha tocar os irmãos nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha ministrar, ó Deus, sobre cada coração. Lemos, irmãos. Aleluia. O título diz assim: a desobediência e a sua rejeição. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1. Samuel disse: foi a mim que o Senhor enviou para ungir como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. 1 Samuel 15, aleluia, versículo 3. Porque não poupe ninguém, mate homens, meninos, criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aleluia. Glória a Deus. Saul convocou o povo e fez a contagem em Talaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saia do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todo os filhos de Israel, que eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. 7, versículo 7. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e depois, dando volta, passou a descer a Gilgal. Samuel encontrou Saul e ele disse: que você seja bem. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e dos mugidos de bois que está escutando?
Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o seu Deus, e o resto nos destruíram totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. E Samuel continuou: não é verdade que, o mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. Aleluia. Como Israel. O Senhor enviou a este caminho: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-lo. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas lançou sobre o despojo e fez que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, o rei amalequita, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou os despojos, ovelhas, bois, o melhor que estava destinado a destruir, para oferecer ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto do que sacrifício, do que no obedecer a sua palavra? Aleluia. E eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura do carneiro. Só até aqui, irmãos. Irmãos, eu achei muito interessante essa passagem, porque ela vem falando, né, sobre Saul, um homem que foi escolhido pelo povo, a qual o Senhor honrou a voz do povo, assim dizendo nas minhas palavras, e elegeu Saul como rei daquele lugar. E Saul, num determinado momento, fez grandes coisas, fez grandes proezas, mas ele recebeu uma palavra do Senhor para ir à guerra contra os amalequitas. Porém, lá atrás, quando Moisés estava na guerra ali, que ele levantou o braço, acho que é em Êxodo 17, o Senhor tinha levantado e falado que os amalequitas seriam exterminados da terra. Então lá na frente Deus dá uma ordem a Saul: vai e acaba com tudo, não deixa nada, não leva nada, não leva uma unha. E Saul vem, o que ele faz? Ele escolhe as melhores coisas e leva para oferecer em sacrifício ao Senhor. E nisso o Senhor se revela ao profeta Samuel de noite, dizendo sobre o erro de Saul. Irmão, a gente, como servo do Senhor, a gente tem que ter uma prioridade na nossa vida. Qual seria, Alexandre? Obedecer. Obedecer ao Senhor. O que é obedecer? Irmão, em tudo. Às vezes você está na tua casa, está lá cansadão, e o Senhor te desperta para orar por alguém. E coisas simples. Não, Senhor, eu não vou não, eu já fiz muito isso. E o Senhor está nos despertando para, de repente, dar um livramento, para você ser um canal, para você ser um libertador. Às vezes Deus te levanta, chega num lugar e Deus incomoda, enche teu coração, dá um abraço naquele irmão, e você, será que é coisa da minha cabeça? Será que é isso? Irmão, não foi o povo que te chamou para essa igreja, não. O Senhor te chamou para te usar, para você ser um instrumento na vida dele. E nós precisamos entender isso, que nós não somos um povo, não somos uma pessoa, mas nós somos um instrumento, uma peça fundamental na casa de Deus para transformar vidas. Isso o Senhor nos chamou. E pelo feito aqui, Saul não entendeu isso, mas não tinha como, porque ele era um jovem bonito da tribo de Benjamim, e o povo queria um rei, e assim lhe foi concedido. Aí, se você olhar bem na história lá na frente, você vai ver que no meio dessa situação toda, Deus rejeita o reino de Saul. Olha, mesmo o profeta mesmo fala para ele: hoje o teu reino foi rejeitado. E o problema de Saul, que ele queria honras. A gente vê num versículo mais adiante que ele fala: mas o meu reino foi rejeitado, mas não tem como você me levar diante do povo para eu receber honras. Irmãos,
Às vezes, né, a gente quer um nome, quer ser alguma coisa, e às vezes o Senhor quer te usar de uma forma muito simples, como uma potência, né? Ele fala na palavra dele que a gente deve ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Às vezes Deus não quer te dar um nome como tipo assim, desses que pregam muito, mas vai te dar um nome aqui que vai ser reconhecido no bairro. E outra coisa, quando você aleluia, não obedece, você perde autoridade, você perde referência. Saul estava lá, ele queria a honra, ele queria ser, olha, eu sou o rei, o bonitão, como era, que talvez não seria mais. Mas depois daquele dia, Saul não foi visto, ele se mudou para a cidade de, acho que é Ramá, e ali ele partiu. E Deus fala a Samuel, olha, me provinde um rei. Quem? Davi. E ele vai e passa aquela situação toda que a gente já vê a leitura no 16, e de novo o profeta tem uma visão, ele acha que é Aminadab, acha que é o outro, e acabou que era Davi, uma pessoa simples que estava na guerra, Deus capacitando ele ali dentro do seu dia a dia, dentro das coisas simples que ele fazia, mas foi o que o Senhor escolheu para ser rei de Israel, uma pessoa simples, a qual derrotou um grande, né, homem que foi o Golias, derrotou e cortou a cabeça ali naquele lugar. Então Deus ele falou para o profeta, olha, eu não vejo como o homem vê, eu não atento para a aparência, né? Eu vejo o coração, né? E é interessante a gente ter um coração diante do Senhor quebrantado, um coração submisso, um coração, sabe, apaixonado por essa palavra que transforma. Hoje ela está aqui, é só uma letra, mas quando você absorve ela para dentro do seu coração, ela se torna vida, ela cura, ela liberta, ela ressuscita, ela transforma. Aquele que está morto, aquele que não tem esperança, ele levanta. Aquele que está morrendo, ele ressuscita. E essa é a palavra viva e eficaz em nós. Nós precisamos entender isso, precisamos obedecê-la, porque quando nós passamos a obedecê-la, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Mas como você prova isso? Se a gente olhar lá atrás, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Eu vou, o que eu vou fazer? Vá para o lugar que eu vou te mostrar. A confiabilidade de Abraão na palavra, ele foi, e Deus a conduziu, tornou rico, tornou um cara próspero. Veio, aleluia, o sobrinho também adquiriu. Qual é a vantagem de se submeter à palavra? É que a sua vida, meu irmão, não vai ser uma vida mendigada, mas vai ser uma vida próspera. Alexandre, você é rico? Não, não sou rico. Alexandre, você tem muito dinheiro? Não tenho. Mas eu tenho a graça, eu tenho o favor do Senhor. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Nem eu posso chegar em qualquer lugar no nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem, os demônios têm que sair. Porque a nossa vida tem que voltar em cima desta palavra. E continuando, e Saul sai dali. E Deus fala ao profeta, olha, me provinde um rei. E vai até a casa, vai lá consagra Davi. Então a história de Samuel é outra história também linda, aonde eu estava ali louvando o Senhor e estava meditando na história de Samuel. Até para o cara nascer foi difícil, né? A gente, quando é separado, tem umas dificuldades assim que eu fiquei, Senhor, por quê? Você vê que se você for lá atrás na Bíblia, você vê que até a vida do Sansão foi difícil. A mãe dele era estéril, né? A Bíblia não menciona o nome dela, eu não consegui achar ainda. Mas Emanuel, né, que foi o pai dele, a mulher era estéril, mas em oração ele foi gerado. Samuel também, a mãe era estéril, e Deus fechou a madre, mas foi gerado. E Deus já vem uma dificuldade já no início do nascimento da pessoa. Quando nós somos marcados pelo Senhor, vai existir essa dificuldade, não para a morte, mas para te marcar, para fazer diferença. Tanto é que quando o Senhor Samuel nasce, ele é levado à casa de Eli.
um sacerdote, talvez que poderia ser uma referência para ele, mas não foi. Mas o Espírito continuamente estava sobre a vida de Samuel. Tanto é que o Eli, ele fala assim, dormindo, ele fala: eis-me aqui, ouve uma voz. Não, Samuel, calma aí, é o Senhor te chamando. Fala: eis-me aqui. E ele começa a se aprimorar, afinar os seus ouvidos à voz do Senhor. Então, nisso, Samuel, ele é um profeta ali em Israel, de grande experiência. Tanto é que ele foi até o fim, meus irmãos, até o fim, sem dar um motivo, sem cometer erros, né? Sem cometer desobediência. Deus é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente atinge um nível espiritual, um nível elevado, quando passamos a ter uma comunhão íntima com o Senhor nos toma para si. A gente pode ver isso muito bem em Enoque. A Bíblia fala isso, que ele andou com Deus e num determinado tempo o Senhor o toma para si. Irmão, nós precisamos estar constantemente nos abrindo, pedindo que o Senhor trabalhe em nós, pedindo que o Senhor nos faça esse instrumento, essa peça que Ele possa usar, que Ele possa afinar, né, de acordo com a vontade dEle. E a gente vê que alguns homens tiveram esse privilégio que nós também podemos ter. Alexandre, como? Nos consagrando, irmãos, nos estando atentos, sensível à voz do Senhor. Às vezes o Senhor como eu falei, Ele nos chama pela madrugada, talvez o cansaço do dia a dia, às vezes não permite da gente, né, dar lugar, estar na presença do Senhor, né, como diz também em Mateus 21, ele faz uma referência sobre essa questão da obediência, que fala sobre 2 filhos, né? O pai pede para ele ajudar na roça, o outro fala que vai, mas não vai, o outro diz que não vai, mas vai. Qual desses o Evangelho pergunta que obedeceu o Senhor? Irmão, se o Senhor te chamou e você teve essa sensibilidade, não abre o teu coração, vai fundo, deixa Deus te usar, né? Deixa Deus fazer de você o canal que Ele quer fazer, né? Aonde você estiver, você tem que levantar a bandeira, né? Como fala lá no Aleluia, em Êxodo 17, 14, 15. O Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a tua referência, irmãos. Está nesse lugar que hoje é pouca gente, mas é vocês que são marcados pelo Senhor para fazer diferença nesse lugar. Olha o que o Senhor já fez na tua vida, olha um pouquinho para trás, olha quem você era, olha quem eu era, né? Eu vivia aleluia, eu vivia ali em Santa Teresa, nos pagodes. Hoje o meu prazer está aqui, louvando o Senhor. O meu prazer está querendo todo o tempo agradar o Senhor. Sou falho como qualquer um, às vezes não consigo, às vezes estou lá se humilhando, né? A gente tem que estar aqui ajudando uns aos outros. Por quê? Porque nós temos que chegar lá em cima junto. Não temos que olhar para a fraqueza de ninguém. Ele é mais bonito, ele é mais feio, ele fala mais, ele fala menos. Não, irmão, vamos orar para o irmão vencer. Esse é o Evangelho, irmão. Orar um pelos outros, estar junto.